Mitologia venezuelana, ou colombiana, ou aiu, depende de como você quer chamar. Antes de começar a falar sobre a mitologia em si, tem algumas coisas que eu queria falar. A primeira delas é sobre o povo que é o dono dessa mitologia, que são os Wayuu, que são o povo que vive lá na península de La Guajira, que fica no nordeste da Colômbia e no noroeste da Venezuela. A segunda coisa é que esse eco que tá no áudio aqui é por causa que tá tendo uma obra aqui em casa, e não é obra de Deus não, é obra de pedreiro mesmo. Aí eu tive que tirar algumas coisas aqui do quarto, aí ficou esse eco chato aqui. Me desculpem aí se ficar ruim, beleza? E a terceira é me sigam nas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo e também vão estar na descrição. Cada um de nós possui uma alma. Ela é como um pequeno pedaço de algodão branco, ou como um sopro de fumaça, mas ninguém pode vê-la. A nossa alma nos segue para onde quer que formos, como se fosse uma sombra. Alguns chamam até mesmo a nossa sombra de alma. Ela nunca nos deixa, exceto quando estamos dormindo, doentes ou quando somos atingidos pelas flechas de Wanulu, que é o deus da doença e o deus da morte. Tudo o que acontece nos sonhos, acontece à nossa alma. Se um guadiro sonha que está perto de um poço, ou de uma casa, ou se ele vê pássaros, isso quer dizer que a sua alma saiu do seu coração através de sua boca e voou até lá, mas o seu coração continua a bater. Mesmo assim, é a nossa alma que nos faz morrer. Um homem que sonha com a morte jamais acorda de novo. Sua alma te deixa para sempre. Alguém que sonha que uma faca atingiu seu peito não vai morrer, mas vai acordar muito machucado. A doença está ali. A morte está por perto. Quando um guadiro fica doente, sua alma no mundo dos sonhos fica como um prisioneiro. E nesse momento, o espírito do xamã pode achá-la e trazê-la de volta da doença. Mas se ele não conseguir, se a alma estiver perdida, num lugar muito fundo ou escondida, o guadiro morre. Sua alma começará a passar pelo caminho, o caminho dos índios mortos, o caminho Milk. Sua alma passará pelo mar, e esse mar levará até uma casa. E nessa casa estarão as irmãs, as mães, os tios maternos e os irmãos. As últimas palavras de um homem que está morrendo são sempre que ele está indo embora, para nunca mais voltar. Mas a verdade é que sua alma já se foi, já pegou sua cela, seus pertences, sua rede e foi para a sua terra, a sua nova terra, que se chama Jepira, que é a terra dos Ioluja, que são as almas dos mortos. Quando o Aiu morre, ele se torna um Ioluja, que pega o caminho Milk para achar sua casa. As almas dos mortos podem até mesmo voltar para a terra através dos sonhos. E é nesse momento que eles podem encontrar as almas dos vivos, quando estes sonham com a morte. Aqui na Terra, algumas vezes, você pode até mesmo ver um fantasma, que são os Ioluja, os espíritos dos mortos que voltam para a Terra. Na nossa morte, não importa como, nós nunca perdemos a alma. Nós somente perdemos nossos ossos e nossa pele. Nossa alma se vai. Apenas isso. Ela se vai como uma sombra, embaçada e imprecisa. Mas nós morremos duas vezes. Uma aqui, na Terra, e outra em Jepira, a terra dos Ioluja, a terra das almas. Sem o Casipoluim, que é o arco-íris, nós teríamos uma chuva infinita. Foi ele que falou para o Juyá, que é a chuva, para que ele parasse de fazer chover. Ele veio para dispersar a chuva. Casipoluim surgiu no mesmo momento que o Juyá e pediu para que ele parasse. Dizem também que o arco-íris é a língua de uma cobra, e essa cobra vive na terra como se fosse uma raiz. E a língua que sai da sua boca tem 3 pontas com 3 cores: verde ou azul, e vermelho e amarelo. Mas a cobra é uma só. Ela tem as mesmas cores do arco-íris. Uma vez uma criança estava correndo e ela acabou exatamente no local onde surgia o arco-íris. E ali ela viu uma cobra que estava totalmente enrolada.
A criança se assustou e acabou saindo correndo. Essa criança acabou vendo o arco-íris saindo da boca da cobra. Os Guadiros dizem que as cobras são os inimigos de Juyá e que o Juyá é o inimigo das cobras. Sempre que eles se encontram, eles acabam sempre lutando com seus raios luminosos. E por causa deles, os maiores estão mortos. Algumas pessoas dizem que a cobra do arco-íris é uma espécie específica, que seria a jiboia. Outras dizem que podem ser qualquer espécie. Outros até dizem que pode ser até mesmo outro bicho, tipo um jacaré ou uma iguana. Os Waiyu também tem o conto do descobrimento do fogo, só que em vez de eu narrar ele igual eu fiz com esses outros dois, eu vou tentar resumir porque ele é um pouco longo. No começo de tudo, não tinha nem vegetais e nem carne cozida. Tudo que as pessoas comiam era cru. E também os locais onde as pessoas ficavam nunca era aquecido, apesar de ter alguns que ficavam em abrigos, cabanas e outros que dividiam os locais com os animais. O único que possuía o fogo era o deus criador de tudo, que era o Maleiwa. Ele sempre guardava o fogo bem longe das pessoas porque ele achava que elas poderiam usar isso para o mal. Só que um dia, o Maleiwa acabou se queimando com esse fogo. E no mesmo dia, um certo homem acabou aparecendo perto de Maleiwa, e esse homem estava totalmente duro de frio. E o Maleiwa ficou bem bravo porque não era para esse cara estar lá. Mas o homem falou para o Deus Todo-Poderoso que ele estava lá porque ele só queria se aquecer e logo ele iria embora. Mas é claro que o Maleiwa acabou não acreditando totalmente nesse homem. O Maleiwa, mesmo desconfiado, ele ficou com pena do rapaz e deixou ele ali. E os dois começaram a esfregar as mãos para se aquecer lá perto do fogo. E o homem começou a perceber que o fogo era muito bonito e tentou distrair o Deus. Mas o Maleiwa não dava nenhuma atenção para o rapaz. Mas em um certo momento, o Maleiwa teve que olhar para trás por causa de um barulho de vento que ele ouviu. Nesse momento, o homem que estava ali pegou 2 brasas do fogo, colocou sobre o braço e saiu correndo. Só que o Maleiwa acabou percebendo e ficou bravo e foi atrás dele. Não demorou muito, já que o homem, apesar de correr bastante e estar desesperado, os seus passos eram muito pequenos. O homem então chamou uma caçadora e passou as brasas para ela, para que ela escondesse. Eu falei caçadora, mas na verdade era caçador, tá? Esse caçador, sempre que ele tentava fugir durante o dia, ele conseguia, mas durante a noite, por causa da luz das brasas, ele acabava sendo descoberto. E não demorou muito para o Maleiwa acabar pegando ele e transformando ele em um vagalume como punição. Mas o homem que tinha passado as brasas para o caçador ainda tinha mais uma, e ele deu essa brasa para um gafanhoto que era chamado de Jimuti, e o Jimuti sim conseguiu esconder bem as brasas. Só que uma vez, uma criança acabou vendo ele e acabou espalhando essa notícia. Só que a criança não conseguia falar direito, a única coisa que ela falava era fogo, fogo. E algumas pessoas até mesmo tentaram encontrar esse fogo, mas nunca conseguiram. Só uma vez que elas viram o Jimuti entrando em um buraco na árvore, seguiram ele e começaram a imitar o que ele fazia. Então eles começaram a esfregar 2 gravetos com as mãos. Aí eles descobriram o fogo. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, o dislike e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, é nóis!